Bora, Fel, siga agora com o Mano, Ronaldo Giovanelli, Benjamin Bach, todo mundo aí falaram sobre essa derrota do Corinthians 2-1 em casa para o Cruzeiro, timão que agora pensa já na quinta-feira, oitavas de final, segundo jogo contra o Rosário Central. Garro, Caio César jogaram muito mal, desperdiçaram várias chances de gol, é inacreditável, mano, na boa mesmo. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Então são mais informações, bora pro vídeo. Bom, galera, terminou agora na Neoquímica Arena, Corinthians 1, Cruzeiro 2. É claro que não é o resultado que a torcida do Corinthians esperava, poderia ter sido melhor, mas eu acho que tem alguns pontos que precisam ser avaliados, rapaziada. Primeiro, o Fernando Diniz manda pra campo uma equipe titular. Nesse ponto eu acho que ele acertou, porque o Corinthians ele precisa melhorar a parte física, é um time que ainda cansa e cansa muito. Para jogar do jeito que o Fernando Diniz propõe, tem que estar afiado na parte física, precisa melhorar a parte técnica, em termos de entrosamento também. Muitas vezes o Corinthians ele tem, de fato, aí a posse de bola, mas ele não produz, cara. O Corinthians é um time que finaliza pouco. Tanto que o Corinthians é um dos piores ataques da competição. O Corinthians ele precisa ser mais efetivo nessa parte de finalizações. E o Corinthians ele precisa melhorar também, rapaziada, principalmente no seu meio campo. A gente tem ali jogadores que tem que jogar mais do que estão jogando, mano. O Bidon, ele tem 21 anos de idade, parece que ele tem 80, cara. Tá louco, mano. O Bidon se arrasta em campo. O próprio Garro, cara, poderia ter tido talvez um pouco mais de atenção e capricho de abrir o placar ali quando ele teve a chance ainda no primeiro tempo. Tudo poderia ter sido diferente. Então, rapaziada, essa partida de hoje, independente do resultado e a parte matemática do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians está confortável, essa partida serve para corrigir erros. E quinta-feira, rapaziada, contra o Rosário aqui na Neoquímica Arena, tem que ser erro zero. O Corinthians, com aquele empate na Argentina, ele encaminhou a classificação. Porém, vai ter que jogar mais do que está jogando, como jogou hoje, para passar na quinta-feira. Então, rapaziada, quinta-feira é erro zero, Corinthians. E a Fiel vai colocar o Corinthians nas quartas de final da Libertadores. Tamo junto, vai Corinthians. Fim de jogo na Neoquímica Arena, Coringão 1, visitante 2. Mas a verdade é a seguinte, né? Todo mundo tá cansado de saber que o futebol não te permite erros, né? E ainda mais num jogo desse, Cruzeiro é um time bom, um time forte fisicamente, mas o Corinthians em momento algum foi pressionado, muito pelo contrário. Gostei assim da postura do clube, do time hoje. Acho que a gente conseguiu construir. Verdade que ainda aquele último passe incomoda um pouco, mas melhorou, evoluiu das duas últimas partidas. Mas erramos, né? Erramos muito. O Garro saiu na cara do gol no primeiro tempo, depois de já duas cabeçadas do Pedro Raul na mão do goleiro, mas criou. O Garro sai na cara do gol e acerta a trave. No lance seguinte, uma saída errada do Alan e infelizmente Cruzeiro abre o placar ali, fazendo 1-0. Segundo tempo, o Corinthians volta com a mesma pegada, trocando mais a bola, fazendo ultrapassagem. É um jogo duro, né? O Cruzeiro é um bom time, é muito bem treinado, tem um treinador excelente também. Mas o Corinthians chega a um empate ali com o Gustavo Henrique, sempre ele, né? E na sequência da partida, novamente a gente desperdiça o que seria a bola do jogo, né? E novamente com o Garro. O Garro, num contra-ataque do Corinthians, o Guinegão, que entrou muito bem, o Guinegão no lugar do Pedro Raul, e ele cruza a bola, rasteira, o Garro tenta dominar na entrada da área, era um contra-ataque, estava 1 contra 1, era dominar e bater pro gol, infelizmente ele perde a passada. Na sequência, o Cruzeiro sai em mais um contra-ataque, e aí, olhando daqui, não deu pra ver direito, mas me parece que o Mateuzinho ficou meio perdido ali no lance e não subiu com o jogador do, acho que Wanderson, né? Jogador do Cruzeiro que de cabeça faz o segundo gol dos caras, né? É isso, não pode errar. Em jogo assim, jogo pegado, jogo difícil, você tem, quando tem oportunidade, você tem que guardar, senão você é punido. Ó, queria fazer um registro aqui. O gramado parece que tá bem melhor. Ainda muita terra, ainda muita areia, mas parece que de fato existe uma evolução. Que bom, né? Pelo menos isso. Tá certo, gente? Nos vemos aí na nossa live segunda-feira à noite, às 8 da noite, aqui no Voz da Arquibancada FC. E quinta-feira estaremos aqui novamente na Neoquímica Arena, agora pela Libertadores, tá bom? Fiquem com Deus. E vai, Corinthians! Galera, venceu melhor, Cruzeiro. E saiu barato. E me deu saudade do Fagner jogando pelo Cruzeiro, que veio o Mateuzinho no Manhaca. Depois entrou o Arroio, judiou do Bidu, judiou... Meu pai do céu, hoje
Nós demos sorte hoje, porque o Cruzeiro não quis. E o Arthur também, o treinador do Cruzeiro, colocou os caras só no finalzinho pra brincar um pouco. É na quinta-feira, a torcida gritou, é quinta-feira. Vamos ver na quinta-feira como é que vai estar o Garro também. O Garro aqui também hoje foi sacrificado. O único que tentou jogar bola. E o Corinthians aqui sucumbiu e deu sorte, hein? Perdeu de pouco pro Cruzeiro. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do bem, já quase deu. O Corinthians até que fez uma boa partida com raça, com vontade. Mas aí não dá, né? No segundo tempo, quando o Arthur Jorge colocou Gerson, Matheus Pereira, aí o time do Cruzeiro é muito melhor que o do Corinthians. O Garro, que eu sei que a torcida acha ele craque, gênio. Gente, não dá, perdeu um gol absurdo no primeiro tempo, segundo tempo não jogou nada. O que valeu a partida foi o golaço do Gustavo Henrique, pra mim um dos gols mais bonitos da história da Neoquímica Arena. Agora depois, gente, não dá, né? Lingard, não dá. Pedro Raul, que não consegue dominar uma bola. É difícil assim, é difícil. Mas tem vontade, tem vontade. Agora o Hugo também, a bola ia fora, falhou. No Garro, precisa jogar a bola, né, Garro? Tem fama de craque, né? Quando você tem um garoto interessante e você tem um time super organizado, sabe, com jogadores talentosos, você insere o garoto naquele contexto, ele acaba jogando bem também. Por quê? Porque ele tá cercado de bons jogadores, de um time organizado. Então é uma fria também. Você catar o moleque e jogar ele aí aos leões, com um time ruim, desorganizado, tudo bagunçado. Que ainda que o menino tenha potencial, ele não vai conseguir demonstrar. Tem essa também, e por isso que muitas vezes acaba não dando certo. E aí o que acontece? Onde é mais fácil um garoto de base dar certo? É no Palmeiras ou é no Corinthians e no São Paulo? Óbvio que é no Palmeiras. Exato. Só tem figurão em volta do cara. Não vou entrar no detalhe, alguém pode, um oportunista, chegar e falar assim, vai lá o Palmeiras, vai como tá o Palmeiras, tá uma merda. Ontem o Domênico já dizendo que tá indo tudo pro saco, etc e tal. Tudo bem, o momento do Palmeiras não é bom? Não é bom, mas tem grandes jogadores ali, tem ótimos jogadores ali. Para um garoto, é muito melhor você entrar com a retaguarda, o suporte de grandes jogadores, do que você entrar ao lado de jogadores meia boca, né? É isso mesmo. Qual é o suporte que o Lingard pode dar para um garoto de base? Nossa. Né? Nenhum. Qual é o suporte que Pedro Raul pode dar para um garoto de base? Não tem como. Meu Deus. Não tem como. E, Sombra, e na Oi. questão do futebol globalizado, os clubes do exterior já sabem quais são os clubes no Brasil Isso. que está com o Pires na mão, então sabe como vai negociar com o Palmeiras, por exemplo, que tem uma saúde financeira e sabe vender bem os seus jogadores de base, do que São Paulo, Corinthians e Santos. Sabe que se um jogador vale 30 milhões de euros, se ele chegar com 10 aqui, ele vende. Ele vai conseguir comprar. Os caras vão vender. Exatamente. Agora, se você chegar com 30 milhões num Palmeiras, por exemplo, num jogador da base que é o extra série, não vai vender. O Palmeiras não vai vender, o cara não vai comprar. Então ele sabe quem tá com o Pires na mão ou não no futebol brasileiro. Todo mundo sabe, né? Então, Sombra, a gente vinha falando aqui sobre o estilo de jogo com o Diniz não estar sendo, talvez, atrativo para você escolher o Pedro Raul para esse time titular, né? Contra o Internacional, eu acho que isso ficou muito evidente, porque era um jogo em que, para se classificar, o Corinthians precisava de gols e o Diniz optou pelo Pedro Raul, sabendo que ele é esse cara de bola aérea. É o que ele pode agregar ao time. Porque no restante, a questão de... ele não vai sair da área para ajudar, ele não vai malemar fazer um pivô, ele não vai ser esse cara de segundo pau, de aproveitar a bola, né, de abrir espaços na marcação adversária, como é o Yuri Alberto. Ele é um cara que ele precisa que a bola chegue ali dentro da área para ele disputar de cabeça. Esse é o jogo do Pedro Raul. Exato. Por isso que ele deu certo no Ceará do Léo Condé, porque o Ceará era um time extremamente físico que só alçava bolas na área para ele aproveitar. Então, o estilo de jogo do Diniz já não condiz muito com isso. Só que o Diniz optou por ele, né? Utilizá-lo aí desde que o Yuri se lesionou. Sabendo disso, então acho que você tinha que preparar o time para que você conseguisse aproveitar mais esse tipo de jogada. E aí, tanto o Mateuzinho quanto o Bidu,
a bola deles, quando eles tentam cruzar, não é aquela bola que sobe, não é aquela bola que vai alta, né, que vai alçada na área. É mais aqueles cruzamentos rasteiro, cruzado para trás para alguém chegar chutando na entrada da área ou no segundo pau. Então não é o tipo de bola para o Pedro Raul. Isso aconteceu hoje mais uma vez, tanto que eu falei aqui durante o jogo. O Pedro Raul tá nulo, tá sem função. Cara, mas eu acho tão limitado, Sombra, pro futebol de hoje, nós estamos em 2026... o cara saber fazer só uma coisa. Só que você sabendo disso, utilizando o cara... Não, tô dizendo, o Pedro Raul, ele só sabe cabecear, mais nada. Tipo, pra mim isso é tão... Cara, é inacreditável. Um jogador de futebol só ter uma função dentro do campo, um centroavante que é cabecear. Aí ele só cabeceia. Se ele tiver que ir pra ponta, ele não sabe. Se ele tiver que buscar jogo, ele não consegue. Se ele tiver que ir pra direita, ele não consegue. Se ele tiver que recompor, ele não consegue. Ele só sabe fazer gol de cabeça. Cara, olha que o mundo que nós estamos vivendo, pelo amor de Deus. Nem o papel de pivô ele sabe fazer. E pra ganhar 750 pau por mês, com contrato até 2028. Dá licença, cara, pelo amor de Deus. O jogador... Cara, ele tem que saber fazer mais de uma função. Tem uns que não fazem nem aquele específico pra fazer bem. Isso é fato também. Mas, porra, se o cara quer ser alguma coisa na vida, ter alguma qualidade, pô, tem que se propor a fazer mais coisas. O pessoal falava, o Haaland só faz gol feito. Eu vi o gol que ele fez contra o Brasil de fora da área lá, dominando, levantando a cabeça e metendo um chute no canto. Sabe? Pelo amor de Deus, cara. E o detalhe, paga-se caro por essas limitações. Caríssimo. Paga-se caro pra um cara que só sabe cabecear. Que existem coisas mais importantes do que o desgaste físico. Mas eu sinceramente acho que para essa semana, pro tipo de jogo que vai ser e pro nível de desgaste que o Corinthians teve na quinta-feira, o Calça tava lá, foi um jogo de muita entrega do Corinthians. E vai ter o próximo. A estratégia, no meu entendimento, era melhor tirar do jogo de hoje. Mas vamos lá, André. Eu acharia, inclusive... Eu entendo o que você está falando, mas eu ficaria surpreso se ele fizesse. Pela característica do Diniz. Ele não vejo ele muito... A gente não está acostumado a ver o Diniz negociar. Sim. Negociar essa coisa. Só não vai. Ele só deixa de ir, ele só poupa quando alguém o tira ali daquele mundo dele. E tem outra coisa também. Como ele não tem jogadores para escalar o time que ele desejaria, que time seria esse hoje... com jogadores poupados, né? Os laterais, aí entrar com os que entraram no segundo tempo, ele entraria com o Guinegão. Da capacidade de competição com o Cruzeiro. Não, seria... É difícil também. E qual o tamanho também de um risco de uma derrota considerável a dias de uma decisão? É bom lembrar que no primeiro tempo, com o time principal e o Cruzeiro com seus boa parte de reservas, o Corinthians perdeu o primeiro tempo ainda por 1-0. Sim, mas o jogo teve isso. Verdade. O jogo foi equilibrado. O Cruzeiro foi melhor que o Corinthians na maior parte do tempo. A vitória é totalmente merecida. Mas eu insisto que foi a vitória de um time melhor que o outro numa situação normal de competição. Sim. Sendo que o time que perdeu o jogo sente muito mais os desfalques que ele tem, os jogadores que não podem estar em campo. Porque, se você pensar em... vamos contar o Memphis. O Memphis, ele não é uma... Vamos contar no sentido dos jogadores que o Diniz não tem. Desfalques, né? Pode ser que ele tenha o Memphis de volta em algum momento. Ele perdeu alguém que ele perdeu alguém que teoricamente ele já não tinha, mas ok. E que pouco teve, né? Ele quase não trabalhou com mas vamos supor que a gente não estivesse discutindo a polêmica da renovação de contrato até agora e o contrato tivesse sido renovado. Talvez o Memphis estivesse em campo hoje. Hoje, sim. Imagino que sim. E seria uma outra coisa, especialmente porque o Yuri Alberto evidentemente não estaria e não estará por mais algum tempo. Então, o momento do Corinthians é delicado para competir. Eu acho que o Calçade matou a charada aqui. O time para decidir a vaga na Libertadores com o Rosário Central vai ser esse aí com a entrada do Ranielli. E ele vai tentar alguma coisa que o futebol proporciona, que é um bom ambiente, uma pressão inicial, eventualmente um gol de cabeça do Pedro Raul, 1-0. Ou do Gustavo Henrique, que é o melhor atacante que ele tem. Mais provável é o Gustavo Henrique. Jogada aérea, mas o Corinthians pressionando, se defendendo muito bem, e ele tem um grande risco, que vai ser necessário se defender de maneira sólida, independentemente do andamento do placar. Porque o Rosário Central virá para São Paulo para explorar. Está muito claro o que o Central vai fazer. Né? Muito. Para explorar um time que vai se adiantar um pouco. Acionar o Campas pra caramba.
Mas vamos lá. A bola da direita para a esquerda, que a gente viu o Central fazer a vida inteira, lá vai ser feita a vida inteira. Mas vamos lá então. Mesmo com essas dificuldades, com tudo isso que a gente está falando aqui, das limitações que o Corinthians tem, o 11 do Corinthians para quinta-feira é favorito? É. Não muito, mas é. Pouco. Acho igual. Um pouco. É igual? Acho igual. O jogo na Argentina foi melhor. Acho igual pelo caráter do jogo, pela dificuldade de você de resolver as coisas. Quebra os percentuais. 55, 45. Põe vírgula, sabe assim? Em vez de ser uma coisa 51,78. A vírgula existe para isso, cara. Né? As pessoas usam tão mal, inclusive. Sim. Acho que tem o ambiente, que é favorável. Tem o conhecimento, já tem um conhece o outro, né, dentro de campo. Você conhece de várias maneiras, mas ter enfrentado é diferente. O Ariel Miron certamente vai olhar para aquele primeiro jogo. Agora mas a bola continuará com o Corinthians. Claro. Corinthians com mais presença na área, não só na transição, mas o problema é que ele faz com isso, lá dentro. E o Rosário Central, cara, com 0-0, ele está no jogo. Ele não precisa ter pressa. Não precisa. As ações, agora você é o dono da casa, venha. E aí talvez ele venha com o garoto pelo lado direito, Cantizano, que é rápido, o Di Maria joga por dentro. Assim, o Di Maria, na escalação, aparece na linha de 3, ele é o central aqui. Mas ele faz absolutamente o que ele quer. Ele joga com ali, o Cantizano pelo lado direito, de vez em quando ele vai na esquerda, dá um apoio para o Campas, mas ele é um jogador que tem a qualidade, né, não só para acionar os caras de velocidade. E é um time que vai jogar, assim, deixar o tempo passar. É o que ele tem que fazer. Isso aí. Porque 0-0... Cara, e a gente vê se não tivesse o primeiro jogo. A gente vê isso todo ano, né, Calçade? Os bons times argentinos, nas chamadas situações de pressão, em especial fora de casa, eles respondem de uma maneira muito sóbria. Sim. É difícil ver um bom time argentino, e o Central é isso, um bom time argentino. Ele não é mais nem menos. Essas equipes, elas sabem o que... Mais do que saber o que querem, elas sabem o que elas podem. E sabem, obviamente, o que não podem. E geralmente eles se comportam de maneira muito organizada, um nível de controle emocional maior que os times brasileiros. Levam um gol, não se desesperam, não fogem do plano, não acham que está tudo perdido e agora tem que arriscar. Não. Por isso, conquistam muitos resultados. É um confronto totalmente aberto, mas eu vejo uma ligeira vantagem para o Corinthians por ter sobrevivido bem ao jogo fora de casa. Eu estou surpreso que diante desse cenário que a gente veio do jogo, né, com uma derrota em casa, e no chat aqui a enquete, Memphis Depay resolveria... Está ganhando o que ele resolveria? O Memphis pode estar em campo na quinta? Não. Mas está dizendo aqui que 53% não. Não? Não. Olha, não resolveria? Eu achei que ia ser o contrário. A galera ia junto. Ele precisa voltar. O Memphis, você não pega o último Memphis e coloca. O caso não morreu, tá? O caso não morreu. Tá aí, ó. Muito pelo contrário, não morreu. Não. Sim, gente, não está... O presidente convocou uma reunião do CORE. O presidente falou pro Mauro hoje para consultar, ver se ok. É porque ele não é capaz de tomar decisão, né? É sempre alguém que toma decisão. É claro. Como é que o presidente é contra? Ele deu uma entrevista hoje ao Mauro Naves, no Prime Video, no campo de jogo, muito nesse sentido. Ele não quer em nenhum momento, inclusive ele já está se posicionando, mas que ele empurrou essa decisão. E o CORE, Zupa me corrige, o CORE ele não decide nada, ele recomenda. É um conselho de orientação. É um pavor. Ele quer respaldo. O que ele faz ele quer compartilhar a decisão. Ele não vai tomar ou não vai posicionar-se de nenhuma forma no sentido de eu renovei ou eu não renovei. Porque o custo político de uma coisa e de outra... Ele já teve essa posição. Mas o custo político de uma coisa e de outra é grande. O custo com a torcida é enorme. Essa conversa já diz o que foi. Claro, agora, é capaz que a coisa é tão maluca que é capaz ainda, pensando em algo que a gente nunca viu esse tipo de coisa, né? Que é voltarem à mesa de discussão para reabrir a possibilidade e talvez, porque não dá para afirmar nada, talvez renovarem. Porque o que se fala é que
o staff, eu adoro essa palavra, o staff do Memphis está preparando uma contraproposta. E é claro que nessa contraproposta as condições são melhores para o Corinthians do que na última que se viu, porque senão de que adianta conversar de novo? Só pode ser que piore. Por 10, eu não fechei, vou pedir 20 agora, não faz sentido. É capaz que alguém ainda diga, na eventualidade do contrato ser renovado, pressionou e deu tudo isso foi uma estratégia de negociação das brilhantes mentes do Corinthians para tornar um contrato que era inaceitável do ponto de vista do tamanho dele em algo menor que dá para agora sim, agora dá para entrar, agora encaixa. Então é isso, ó. Corinthians e Memphis voltaram a negociar, né? Como eu postei um vídeo ontem, no sábado de manhã. E o Corey vai decidir pelo Osmar Stabile, já que não tem capacidade nem emocional para decidir, né? Sempre, os caras até, não sei se vocês já perceberam, o Osmar Stabile sempre aparece com um fonezinho de ouvido, mano. Engraçado, né? Será que seria um ponto eletrônico ali? Sei lá. Mas com relação ao jogo, cara, derrota chata, né, mano? Perder em casa é chato. Ainda mais por um time reserva do Cruzeiro. Claro que depois entrou Gerson, os caras lá, mas assim, dava pra não perder. Eu não digo que uma vitória. Caio César, quantas chances o Caio César teve de criar uma chance espetacular de gol, tá ligado? Ele pegava de frente a bola com o gol, poderia ter várias opções e perdia a bola, estava em cima dos caras. Garro no primeiro tempo, de frente ao goleiro, bola na trave. Quando sai o gol do Cruzeiro, segundos antes, o Garro tinha uma excelente oportunidade ali, mano. Ele poderia ter escolhido chutar pro gol, tocar pro lado, mas não sei o que acontece não, cara. Então e quinta-feira, se for eliminado pelo Rosário Central, acabou a temporada. É só levar o Brasileirão em banho-maria aí, fazer os 45 pontos e tirar férias, tá ligado? Porque não vai ter mais nada, nem o campeonato. Pô, ano passado foi mágico, né? 2 títulos, Copa do Brasil, a gente ficou até dia 22 de dezembro aí. E esse ano, ao que tudo indica, vai acabar tudo cedo, né? Então é isso, fiel. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu, é nóis.